Olá, agora vamos para o terceiro exemplo, agora um exemplo do capítulo S de saúde cinético-funcional. Então, também existe uma lógica para o capítulo, para descrever possíveis riscos de deficiência cinético-funcional. Então, S03, que é o saúde cinético-funcional do sistema músculo-esquelético. Então, a gente vai ter primeiramente um status de risco que a gente vai ter que descrever, ou seja, 00 sem risco de deficiência, 01 com risco de deficiência. Depois, a gente vai dizer qual é a variável que tem risco de dor, redução de mobilidade, redução de força e qual segmento, caso haja risco. Então, ó, dor, variável de risco para dor, então, ó, 0 sem risco, 1 com risco. Variável de força muscular, 0 sem risco de redução, 1 com risco. Variável de risco, redução de mobilidade, 0 sem risco de redução, 1 com risco de redução, e vai dizer qual é o sistema. Então, aqui um exemplo de uso da classificação brasileira de diagnóstico para uma condição de saúde cinética funcional de risco. Então, ó, paciente de 80 anos, relato de ser independente funcional para atividades de vida diária previamente à internação hospitalar. Ele, no momento, encontra-se lúcido, com relato de ser praticante de caminhadas diárias. Ele está internado com o diagnóstico médico de insuficiência renal. No momento está estável, sem alterações respiratórias. Ele apresenta também força muscular e mobilidade preservadas e não apresenta queixas álgicas. Então repare que ele não tem uma deficiência, já que ele não tem alteração de força, alteração de mobilidade ou de outras situações, pelo menos não está descrita. Mas, por ser um indivíduo idoso, a gente pode supor que ele tem risco, supor não, o idoso ele tem um risco de ter uma redução de massa e de força, já que a ocorrência de sarcopenia é maior. Então, a gente olharia aqui a estrutura do código, então a gente marcaria lá, CBDF S03, ou seja, saúde cinético-funcional sem alterações de estrutura e função do corpo músculo-esquelético. 01, que é o status risco, ou seja, tem risco de deficiência cinético-funcional músculo-esquelética. 0, que não tem risco para dor. 1, tem risco para redução de força muscular. 0, que não tem risco de alteração de mobilidade. E 2, que afetar coluna e membro. Não é afetando, porque aqui não tem um problema ainda. Ele tem risco de ocorrer, então é afetar, porque é algo que pode ocorrer ou não, não necessariamente afetando coluna, membros inferiores e membros superiores. Então, como ficaria a descrição? SBDF S03 01 01 02. Cada número tem um significado, como já falado. Então, S03, saúde cinético funcional, sem alterações de estrutura e função do corpo músculo-esquelético. 01, com risco de deficiência cinético funcional músculo-esquelética. 0, sem risco para dor. 1, com risco de alteração de força. 0, sem risco de alteração de mobilidade. 2, afetar coluna e membros, ok? E mostrando aqui como seria lá o uso no sistema, olha como é prático. Vim aqui no sistema, S03, vou marcar lá com risco, vou dizer que não tem risco de dor, 0. Vamos dizer que tem risco de alteração de força, não tem risco de mobilidade, e a gente vai dizer qual é o segmento, afetar coluna e membros, ok? Não é isso? Coluna e membros? Deixa eu lembrar lá como é que foi o diagnóstico, só para ficar certinho. Opa! Afetar colunas e membros, é isso mesmo, tá certo. Coluna e membros, então, marquei. Então, aqui ficaria a nossa classificação. Olha como fica prático, e aí a gente vai adicionar, ok? Então, é uma forma da gente poder descrever pacientes com riscos, tanto no ambiente hospitalar, que é muito frequente, às vezes a gente atende com objetivo preventivo, ou até na atenção primária, ou em outros ambientes também, que a gente considera adequado avaliar um possível risco para que a gente possa tomar medidas que a gente julgue adequada para aquela situação.